Olá, pessoas! Na aula de hoje, vamos dar sequência ao capítulo 7, dilatação térmica. Nós já falamos aqui sobre a dilatação linear, tá? No item 2, tá aqui, ó. Eu já adiantei também que na dilatação dos sólidos, a gente classifica a dilatação em relação ao formato do sólido. Então, dilatação linear quando o comprimento é muito maior do que as outras duas dimensões. E agora, dilatação superficial, quando o comprimento e a largura são muito mais relevantes do que a espessura do sólido. Então, eu tenho uma variação na área superficial, quando a temperatura varia. Tá? O detalhe aqui, se vocês repararem, a matemática é a mesma. Olha só a fórmula aqui da dilatação superficial. ΔS, beta, S0, ΔT. Vamos identificar aqui. ΔS é a variação da área superficial, ou seja, a dilatação superficial. Beta é o coeficiente de dilatação superficial. S0 é a área inicial, ou a área superficial inicial. E o ΔT é a variação de temperatura. Eu digo que a matemática é a mesma, porque se vocês repararem na fórmula da dilatação superficial, da dilatação linear, aqui, ela é igual à dilatação superficial. Tá? É um produto de três fatores. O primeiro é o coeficiente, o segundo é a condição inicial e o terceiro é a variação de temperatura. Só que na dilatação linear eu boto ΔL. Na dilatação superficial vai ser um ΔS de superfície. Um outro detalhe que vocês têm que se atentar no enunciado, quando vier escrito, no enunciado um problema de dilatação, se ele está informando a dilatação linear, coeficiente de dilatação linear ou coeficiente de dilatação superficial. Tem que prestar atenção na leitura. Tá? Então, o beta aqui da fórmula, do coeficiente de dilatação superficial, ele é o dobro do alfa. É só lembrar, você tem duas dimensões, dobro do alfa. Tá? O mesmo raciocínio vale para a dilatação volumétrica. Só que agora eu estou falando de volume. O volume eu estou considerando o quê? Três dimensões. Então, olha lá, a matemática é a mesma, olha a fórmula da dilatação volumétrica, ΔV, só que agora eu estou falando de volume. Tá? Então, eu tenho ΔV aqui, gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico. Olha aqui, ó, o gama é 3 vezes o alfa, são três dimensões. Volume inicial, variação de temperatura. Então, a matemática é a mesma, só que a interpretação é que muda. Dilatação volumétrica, trabalho com coeficiente volumétrico, que é o triplo do coeficiente linear. Dilatação superficial, voltando aqui, eu trabalho com o beta, que é o dobro da dilatação, do coeficiente de dilatação linear. Ok? Então, não tem matematicamente muita novidade. Os tipos de problema que a gente vai ter está aqui. Ó. Exercício resolvido. Imagine um disco circular de área 1 metro quadrado a 0 graus Celsius, feito de ebonite. Ebonite é um material semelhante a plástico, coeficiente de dilatação linear 8 vezes 10 a menos 7. Reparem, ele está te dando uma área inicial, uma área a 0 graus Celsius, mas ele informa aqui o coeficiente linear. É disso que vocês têm que prestar atenção quando for resolver o problema. Então, se o disco for aquecido de 10 graus Celsius até 60 graus Celsius, qual será o aumento de área? Tá? Então, olhando aqui a fórmula, aqui, ó, ele já colocou a beta 2 vezes alfa, já dobrou, tá? Para colocar direto na fórmula o valor do beta. ΔS, beta, S0, ΔT.
Então o beta aqui já é o 16 porque ele dobrou, 2 vezes 8. Então 16 vezes 10 a menos 7, esse valor aqui. 1, que é 1 metro quadrado, e 50, que é a variação de temperatura, tá? De 10 até 60. Tá? Fazendo o produto aqui, 800 vezes 10 a menos 7, ajusta, no caso aqui ele ajustou a potência de 10, tirou esses dois zeros e diminuiu o expoente. 8 vezes 10 a menos 5 metro quadrado. Eu não faço questão dessas conversões, tá? O problema não está pedindo nenhuma unidade específica. Se o problema estivesse pedindo em centímetro quadrado, aí você era obrigado a converter. Como o problema não pede, você pode até parar aqui mesmo. Tá ok? Parando aqui. Ele não tem aqui, tem sim, aqui embaixo. Estava procurando um exemplo de dilatação volumétrica. Qual o aumento observado no volume de um cubo maciço de ferro cujas arestas medem 5 centímetros a 25 graus Celsius se ele é aquecido a 625? Então repara que ele falou em cubo, está aqui, ó. Ele falou em cubo com aresta de 5 centímetros. Esses problemas envolvem bastante geometria. Lembra lá que o volume de um cubo é a medida da aresta elevada ao cubo. Então, ele bota aqui ó, o volume inicial, ó, tá? É o lado, chamou de lado aqui é o cubo. 5 ao cubo, 125 centímetros cúbicos. Então, ele primeiro achou o V0, depois ele achou o gama. Ele não deu o alfa aqui, mas o alfa você pode consultar na tabela que está na página anterior. Vamos ver a página 114. Não. Acho que é aqui. Nessa tabela aqui, ó, página 113. Tá? Aqui, ó, o coeficiente do ferro está aqui. Tá? 1,2 vezes 10 a menos 5. Então ele não informa lá no problema porque você pode acessar através da tabela. Então, voltando aqui ao exemplo número 3. Então, o volume inicial, ele calculou 125. O gama, ele calculou também a parte. 3 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5. E aí ele aplica a fórmula. V igual... Aqui, na verdade, é ΔV, né? Então, tá faltando... O livro tem alguns errinhos de digitação, tá, gente? ΔV, gama, V0, ΔT. Faltou um delta aqui também. Tá? Então, o ΔV vai ser o gama, 3,6 vezes 10 a menos 5, vezes o V0, 125, vezes a variação de temperatura, que é de 25 até 625, ou seja, 600 graus. Tá? Multiplica número com número, deixa a potência para o final. Aqui ele já simplificou a potência, 0,27 centímetros cúbicos. Tá? Refaçam esses cálculos do exemplo em casa, no caderno, para vocês exercitarem só os cálculos, sabendo do resultado, sabendo onde quer chegar, você vai exercitar isso que eu falo de multiplica número por número, deixa a potência para o final, substitui a potência por casas decimais, etc. Faz esse treinamento e eu vou deixar alguns exercícios para vocês lá na plataforma, tá? Aqui desses exercícios propostos. Ok? Até a próxima.